Olá a todos, meu nome é Gabriela Gonçalves Dias e irei começar a apresentação do meu artigo A Objetificação e a Sexualização da Mulher em Mangá Isekai, com coautoria da professora tutora Jade Samara Piaia. Falando um pouquinho sobre a sexualização ocorre quando as mulheres muitas vezes são apresentadas com corpos irreais anatomicamente, seios volumosos e ou curvas acentuadas. Seus figurinos constituem pouca vestimenta e muitas vezes não condizem com a situação em que elas estão inseridas. Segundo Mesquita, parte do motivo da sexualização dos personagens é devido ao fanservice. Fanservice é um recurso inserido pelo autor ou produtor de uma obra com o objetivo de agradar aos fãs. Mesquita divide o fanservice em três classificações: passiva, design dos personagens como sua roupa e corpo, como exemplo eu coloquei a personagem Valkyrie, que utiliza apenas de correntes como sua vestimenta; enquadramentos, técnicas de câmera, cortes e ou takes, representado nesse frame à direita, que foca nas nádegas da personagem Mirim; e ativa, quando o fanservice é causado pela interação dos personagens em show. Como exemplo, peguei essa interação na qual o protagonista Kazuma acidentalmente aperta os seios de sua colega Chris. Quanto à objetificação, Bristow, Frigo e Posebon citam 5 características que ajudam a identificá-la, sendo elas: a primeira, instrumentalidade, as características dos personagens são um instrumento a ser utilizado; mercantilização, a personagem tem como única função ser a mercadoria; permutabilidade, a personagem pode ser trocada sem que gere alguma perda na narrativa; violabilidade, permite que a personagem seja violada e abusada sexualmente; e, por fim, descartabilidade, a personagem é descartada sem que se altere qualquer coisa na narrativa. Falando um pouco sobre o mangá e o gênero Isekai. O mangá tem sua origem nos pergaminhos de ilustrações criados por monges budistas por volta do século XII d.C. No Japão, os mangás possuem 4 gêneros principais: shounen para meninos, shoujo para meninas, seinen para homens e josei para mulheres. Para fazer essa análise, escolhi mangás do gênero shounen. O gênero shounen apela para histórias de ação e aventura. As mulheres são retratadas com roupas mais reveladoras e geralmente elas possuem pouco ou nenhum desenvolvimento de caráter, o que muitas vezes é compensado por sua aparência. Sobre Isekai. A palavra Isekai vem do japonês e significa outro mundo, sendo usado nas narrativas em que os personagens viajam para um mundo paralelo ou um mundo diferente do qual estão inseridos. Apesar do gênero já existir por um tempo, sua popularização se intensificou mundialmente com o lançamento do anime Sword Art Online em 2012. Método de pesquisa. Foram selecionados 4 mangás shounen bem avaliados no site Mangadex, com notas acima de 7, do gênero Isekai para uma análise de similares. O foco da pesquisa foi analisar como as personagens femininas são representadas durante essas narrativas. Para quantificar a objetificação e sexualização dos personagens, foi criado um questionário contendo 7 perguntas acerca do tema da pesquisa, e os resultados foram organizados em uma tabela, recebendo como respostas sim, não e, em caso de sim, uma coluna para quantificar o número de vezes em que isso ocorre. Aqui está a tabela com as 7 perguntas, que são: pergunta 1. As personagens são representadas de forma estereotipada? Pergunta 2. Os figurinos dos personagens é constituído por pouca vestimenta? 3. As personagens são erotizadas ou abusadas como alívio cômico ou fanservice? 4. Alguma das personagens é vista como objeto de desejo pelo protagonista masculino? 5. As personagens serviram como suporte para o protagonista masculino em algum momento? 6. As personagens são desenhadas de forma sugestiva em algum enquadramento? E, por fim, 7. As personagens precisaram ser salvas pelo protagonista masculino? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os mangás selecionados. Sword Art Online Encrade, autoria de Kawahara Reiki, com arte de Nakamura Tamako, foi publicado no ano de 2010 e possui total 11 capítulos. A obra conta a história de um garoto chamado Kirito, que junto de outras pessoas se vê preso em um jogo imersivo de videogame. Já em The Heroes Overpowered but Overly Cautious, autoria de Tsuchihi Light com arte de Koyuki, foi publicado em 2018 e possui 36 capítulos. A obra fala sobre uma deusa chamada Restart, que, encarregada de salvar o mundo de Gaia Brand, convoca Seiya, um herói incrivelmente poderoso, mas ridiculamente cauteloso contudo. Konosuba God's Blessing on this Wonderful World, autoria de Akatsuki Natsumi com artes de Watari Masahito, seu ano de publicação é de 2014 e até o momento da pesquisa a obra possuía 93 capítulos.
O mangá conta a história de um jovem chamado Kazuma, que após perder a vida conhece Aqua, uma deusa, que oferece reencarná-lo em outro mundo. Juntos, os dois adentram em um mundo paralelo dominado por um rei demônio. E por fim, That Time I Got Reincarnated as Slime, com autoria de Fuse e artes por Kawakami Taiki, foi publicado em 2015 e até o momento da pesquisa, a obra possuía 117 capítulos. A história é sobre Mikami Satoru, que renasce em um mundo paralelo, porém, sua nova forma nada mais é do que a de um slime. Ele assume então, nessa nova vida, a missão de criar um mundo que seja acolhedor para todas as raças. As respostas foram compiladas em tabelas elaboradas para cada mangá, e os resultados de cada tabela foram somados para criar um gráfico, com o resultado geral para uma melhor visualização e comparação. Começando por Sword Art Online, que apesar de ter poucos capítulos, a sexualização e objetificação aconteceram 14 vezes. O mangá apresenta várias vezes enquadramento sugestivo para a personagem Asuna, como podemos ver nesse compilado, que é uma das poucas personagens femininas da série com relevância na história, sendo descrita como uma das melhores jogadoras do jogo. No entanto, ela é constantemente salva pelo protagonista Kirito, e, exceto por Asuna, o mangá não traz muitas personagens femininas fortes em sua narrativa. Em The Heroes of a Parable Overly Cautious, a sexualização e objetificação aconteceram 62 vezes, em um total de 36 capítulos, o que representa quase o dobro do número de capítulos. Neste mangá, o protagonista raramente precisa de ajuda daquela que o convocou, que mesmo sendo uma deusa, é frequentemente tratada por ele como inferior. Quanto às outras personagens femininas, elas são caracterizadas principalmente por pouca vestimenta, e a obra também contém vários fanservices e frames sugestivos durante a sua narrativa, como podemos ver nesse compilado de imagens. Já nos 93 capítulos de Konosuba God's Blessing on This Wonderful World, a sexualização e a objetificação ocorreram 92 vezes, ou seja, praticamente o mesmo número de capítulos. À medida que a narrativa avança, novos membros, todas mulheres com habilidades especiais, se juntam ao protagonista. Porém, todas são tratadas como menos inteligentes e constantemente necessitam de sua liderança. Muitas vezes elas são desenhadas de formas sugestivas e abusadas como meio de fanservice e alívio cômico, como a gente também pode ver nesse compilado de imagens. Por fim, The Time I Got Reincarnated as Slime continha, até o momento da pesquisa, 117 capítulos. As personagens femininas foram sexualizadas ou objetificadas 47 vezes durante a narrativa, sendo este o primeiro mangá da análise que possui um número de ocorrências menor que o total de capítulos. Inicialmente, o mangá carece de personagens femininas fortes e relevantes, mas isso muda à medida que a história progride. As personagens, apesar de terem pouca vestimenta, possuem um alto poder de luta e importância na narrativa. No entanto, sua sexualização como meio de fanservice ocorre ocasionalmente, como a gente também pode ver nesse compilado. Resultados gerais. O gráfico à direita mostra que as ocasiões com mais ocorrências foram as personagens femininas desenhadas de forma sugestiva, que aconteceram 87 vezes. Personagens sendo erotizadas ou abusadas como alívio cômico ou fanservice aconteceram 66 vezes. Em comparação aos demais personagens, poucas foram representadas de forma estereotipada, apenas 10 vezes, e com pouca vestimenta, 14 vezes. As personagens serviram de suporte 11 vezes, assim como foram vistas como objeto de desejo. Quando precisaram ser salvas pelo protagonista, isso aconteceu 16 vezes. Por fim, a representação sexualizada e objetificada dessa personagem ocorreria em um total de 215 vezes nos 4 mangás analisados. E as considerações finais. Através desse estudo, foi possível notar que a maioria das perguntas foram respondidas com sim, revelando um alto índice de objetificação e sexualização das personagens femininas. E por mais que fisicamente as personagens já não sejam tão estereotipadas como antigamente, e por mais que existam variações na forma em que cada mangá aborda suas personagens femininas, o fato é que elas continuam sendo objetificadas e sexualizadas, seja pelos personagens da história ou pelo próprio autor, como meio de fanservice a fim de agradar ao público leitor masculino. Para finalizar, essa análise destaca a necessidade de uma representação mais igualitária, relevante e respeituosa das mulheres em narrativas de mangá isekai, além de abrir espaço para futuros estudos sobre a objetificação e sexualização da mulher, não se limitando apenas a mangás isekais, mas também a outros gêneros de mangá e outros tipos de mídia, como filmes, séries e videogames.
Finalizo aqui a apresentação da minha pesquisa. Obrigado pela atenção de todos.